Ela ficou no centro do salão de baile, vinho escorrendo por seu desbotado cardigã de brechó, enquanto a multidão ria. Eles pensaram que ela era uma penetra. Eles pensaram que ela não era ninguém. Tiffany, a mulher apontando um dedo impecável em seu rosto, zombou. Segurança está a caminho, sua pequena vadia patética. Mas o que Tiffany não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que o homem que ela estava desesperadamente tentando impressionar, o CEO de todo o império, estava lá atravessando as portas agora mesmo. E ele não estava vindo para chutar a vadia para fora. Ele estava vindo para ajoelhar. Porque em uma sala cheia de pavões, aquela vadia era a única leoa. Esta é a história de como uma amante perdeu tudo no momento em que ela abriu sua boca. O ar dentro do grande salão de baile do Hotel Pierre, na Quinta Avenida, cheirava a perfume caro, ambição velha e lírios brancos. Era a gala anual da vanguarda. Uma noite onde a elite de Nova York se reunia para se dar tapinhas nas costas por acumular riqueza enquanto ocasionalmente escrevia um cheque dedutível de impostos para uma caridade da moda. Vivian Clark estava perto de um pilar de mármore, fazendo o seu melhor para se misturar à arquitetura. Ela não estava se escondendo exatamente, mas ela certamente não estava transmitindo sua presença. Aos 52, Vivian possuía um rosto que era agradável, mas facilmente ignorado. O tipo de rosto que você poderia pedir direções e esquecer 3 segundos depois. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque prático severo preso por um simples prendedor de plástico. Ela usava um vestido cinza carvão que ela tinha comprado na Arara em uma loja de departamentos 5 anos atrás. Estava limpo, passado e inteiramente inobservável. Para os tubarões nadando neste tanque, ela parecia a ajuda que tinha se perdido a caminho da cozinha. Ou talvez uma tia modesta de um contador júnior que a tinha presenteado com um convite mais um. Champanhe? Um garçom perguntou, pausando brevemente perto dela. Apenas água com gás e limão, por favor. Vaven disse suavemente. O garçom assentiu e seguiu em seus olhos, já procurando por alguém mais importante. Vivian não se importou. De fato, ela preferia a invisibilidade. Era seu superpoder. Isso a permitia ver coisas que outros perdiam. Ela assistiu enquanto um grupo de jovens socialites tirava selfies perto da escultura de gelo, sua risada estridente e praticada. Ela assistiu um senador apertar as mãos com um magnata imobiliário, seus sorrisos apertados, seus olhos mortos. E então ela a viu. Tiffany St. Clair fez uma entrada que sugou o oxigênio da sala. Ela tinha 24, era loira, e usava um vestido escarlate que se agarrava a ela como uma segunda pele. O vestido era uma criação sob medida, provavelmente custando mais do que os carros da maioria das pessoas, com uma fenda que subia perigosamente alto em sua coxa. Diamantes escorriam de suas orelhas e garganta, pegando a luz do lustre e a disparando de volta como sinalizadores de aviso. Tiffany não estava apenas andando. Ela estava espreitando. Agarrado ao seu braço estava Grant Miller, o vice-presidente de vendas da Athgard Holdings, o massivo conglomerado anfitrião do evento desta noite. Grant era bonito de uma forma polida e escorregadia. Gel de cabelo demais, dentes branqueados a um brilho cerâmico cegante e um terno que custava os $5.000, mas ainda parecia barato nele por causa do jeito que ele carregava seus ombros. Olhe este lugar, querida, Grant disse, sua voz carregando sobre o jazz ambiente. Ele gesticulou pela sala como se ele a tivesse construído com suas próprias mãos. Esta é a elite. Uma vez que o conselho anuncia os números trimestrais hoje à noite, eu sou um candidato certo para a promoção regional. Talvez até mais alto. Tiffany riu, um som que era partes iguais charme e malícia. Você merece, Grant. Você praticamente dirige esta empresa de qualquer forma. Arthur é apenas um testa de ferro, certo? Vivian, de pé a 10 pés de distância, deu um gole lento em sua água. Sua expressão permaneceu em branco.
embora seus olhos se aguçaram ligeiramente atrás de seus óculos de aro de arame. Arthur Pendleton é um dinossauro. Grant zombou, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Ele é bom para apertar as mãos, mas eu sou quem impulsiona os números. E, honestamente, eu ouvi rumores que ele está procurando se aposentar. Se eu jogar minhas cartas certo hoje à noite, você será o rei. Tiffany ronronou, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido, embora alto o suficiente para o círculo de admiradores se formando em torno deles ouvir. E isso me faz a rainha. Vivian ajustou seus óculos. Ela sabia o arquivo de Grant Miller. Ela sabia que ele tinha inflacionado seus relatórios de despesas em 15% no último trimestre. Ela sabia que seus números de vendas recordes eram em grande parte devido a ele empurrar inventário para distribuidores terceirizados com uma cláusula de recompra que explodiria na cara da empresa no T3. Mas para a Sala Grant era uma estrela em ascensão, e Tiffany era seu troféu. Vivian verificou seu relógio, uma peça analógica de couro surrada que parecia pertencer a uma enfermeira de campo dos anos 1940, 7h15 p.m. Arthur estava atrasado. Isso era diferente dele. Ela puxou um pequeno smartphone rachado e enviou uma mensagem de texto. Tá. A resposta foi imediata. Trânsito na Quinquento Neveca, 10h06. Desculpas. Vivian suspirou e guardou o telefone. Ela só tinha que sobreviver a mais 10 minutos do ego de Grant e do perfume de Tiffany. Ela decidiu se mover em direção à varanda para um pouco de ar fresco. Enquanto ela se afastava do pilar, o desastre aconteceu. Um jovem garçom correndo para reabastecer o copo de um doador tropeçou no trem do vestido de uma senhora. A bandeja em sua mão tombou. Um copo de pesado Cabernet Sauvignon tinto foi lançado no ar. Não atingiu o garçom. Não atingiu o doador. Salpicou bem na frente do vestido escarlate imaculado de Tiffany Street, Claire. A sala ficou em silêncio. A banda de jazz pareceu gaguejar e parar. Por um batimento cardíaco, Tiffany apenas olhou para seu peito, onde a mancha escura estava rapidamente se espalhando como uma ferida de bala na seda vermelha. Então ela olhou para cima. Seus olhos não encontraram o garçom que já estava gaguejando desculpas. Seus olhos se fixaram na pessoa de pé, diretamente ao lado do garçom. E a pessoa que ela presumiu o tinha empurrado. Vivian! Você! Tiffany gritou, o som estilhaçando o zumbido polido da gala. Vivian piscou, dando meio passo para trás. Peço desculpas, sua vaca desajeitada e idiota. Tiffany avançou, embora Grant a segurasse pela cintura. Olhe o que você fez. Você tem alguma ideia do que isto é? Isto é Versace Vintage. Vale mais do que sua vida inteira. Eu não toquei em você, Vivian disse calmamente, sua voz nivelada. Ela gesticulou para o garçom aterrorizado. O jovem tropeçou. Foi um acidente. Não ouse culpar a ajuda, Tiffany gritou, torcendo a narrativa. Instantaneamente, ela olhou em volta para a multidão buscando uma audiência. Eu a vi. Ela o empurrou. Ela estava com ciúmes porque ela está ali parecendo uma bibliotecária sem teto. E eu sou bem eu. Grant deu um passo à frente, seu rosto ficando vermelho. Não com vergonha pela explosão de sua namorada, mas com raiva em seu nome. Ele olhou Vivian de cima a baixo, seu lábio curvando-se em nojo. Quem é você, afinal? Ele exigiu. Não a reconheço. Você está com a equipe de catering ou você apenas entrou da rua? Eu sou uma convidada, Vivian disse, segurando sua pequena e gasta bolsa, assim como você. Como nós? Tiffany riu, um som cruel latindo. Ela pegou um guardanapo e bateu freneticamente em seu vestido, apenas espalhando ainda mais o vinho. Querida, olhe em volta. Não há nós, as pessoas que pertencem aqui, e então há você. Olhe para aqueles sapatos. Aqueles são ortopédicos? Uma onda de risinhos moveu-se pela multidão. Pessoas estavam puxando seus telefones.
A tragédia do vestido manchado era chata. A execução pública de um ninguém era entretenimento. Grant, chame a segurança, Tiffany ordenou, batendo o pé. Eu quero ela expulsa, e eu quero que ela pague por este vestido. Eu estou enviando a ela a conta da lavanderia. Não risque isso, ela está me comprando um novo. Vivian olhou para Grant. Senhor Miller, ela disse usando o nome dele. Grant pausou, estreitou os olhos. Como você sabe meu nome? Eu conheço todos que trabalham para Ethelard, Vivian disse. Eu sugiro que você respire fundo e baixe sua voz. Criar uma cena não é bom para a imagem da empresa. Grant riu, estufando o peito. Você está me dando sermão sobre a imagem da empresa, senhora? Eu sou a imagem da empresa. Eu sou o VP de vendas e você é uma ninguém invasora que acabou de arruinar a noite do meu noivo. Noivo? Vivian levantou uma sobrancelha. Arquivos de pessoal listam você como solteiro. Última vez que verifiquei, a política corporativa exige a divulgação de relacionamentos significativos para evitar conflitos de interesse, especialmente se fornecedores estiverem envolvidos. O rosto de Grant foi de vermelho a roxo. Você está me ameaçando. Quem você pensa que é? Ela é uma perseguidora, Tiffany declarou, apontando um dedo impecável que parecia uma adaga. Ela é provavelmente alguma ex-funcionária desequilibrada que foi demitida por incompetência. Olhe para ela, ela cheira a fracasso. Tiffany se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Vivian. O cheiro de jasmim caro e malícia barata era avassalador. Deixe-me dizer-lhe algo, vovó. Você mexeu com a mulher errada. Meu namorado dirige esta cidade. Quando terminarmos com você, você não será capaz de conseguir um emprego esfregando vasos sanitários na Grand Central. Vivian não se encolheu, ela não recuou, ela simplesmente se manteve firme, sua postura reta, suas mãos cerradas frouxamente na frente dela. Grosseria é a imitação de força de uma pessoa fraca, senhorita St. Clair. A multidão ofegou. O insulto foi elegante, preciso, e ele atingiu forte. Os olhos de Tiffany se arregalaram com raiva. Ela estendeu a mão e pegou o copo de água da mão de Vivian. Você quer falar sobre força? Tiffany sibilou. Antes que alguém pudesse intervir, Tiffany derramou a água gelada sobre a cabeça de Vivian. O líquido frio chocou Vivian, encharcando seu cabelo, escorrendo por seus óculos e correndo para a gola de seu vestido cinza. Ela ficou congelada, água escorrendo de seu nariz. Ops! Tiffany sorriu, deixando cair o copo vazio no carpete. Mãos escorregadias. Eu acho que foi um acidente assim como o vinho. Grant Gord olhando em volta por aprovação dos outros executivos. Boa, Tiff. Isso vai acalmá-la. Vivian tirou seus óculos. Ela encontrou uma mancha seca em sua manga e começou a limpá-los lentamente. Suas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de uma raiva que ela estava lutando para conter. Você não deveria ter feito isso, Vivian disse, sua voz caindo uma oitava. Não era mais a voz de uma tia confusa. Era o baixo estrondo de um terremoto se aproximando. Ou o quê? Tiffany desafiou, mãos nos quadris. Você vai chamar a polícia. Vá em frente. Grant conhece o comissário de polícia. Nós diremos a eles que você nos agrediu. Em quem eles vão acreditar? O VP de uma empresa de $1 bilhão e sua futura esposa. Ou uma cadela molhada em um vestido de brechó. Segurança! Grant berrou, acenando com o braço. 2 homens fortes de ternos pretos empurraram através da multidão. Eles olharam para Grant, reconheceram o terno caro, então olharam para a Vivian encharcada. O cálculo foi instantâneo. Senhora, o guarda principal disse, estendendo a mão para o braço de Vivian. Você precisa vir conosco. Você está causando um distúrbio. Eu não me movi deste local, Vivian disse, puxando seu braço bruscamente. E eu aconselho você a não me tocar novamente. Resistindo, o guarda zombou. Olhe, senhora, não torne isso difícil. Apenas saia antes que a gente a arraste para fora.
Arraste-a para fora! Tiffany cantou, batendo palmas. Arraste-a para fora! Várias pessoas na multidão se juntaram, pegas na mentalidade de turba. Expulse-a! Ela arruinou a festa. Vivian olhou ao redor da sala. Ela viu os escárnios. Ela viu os telefones gravando sua humilhação. Ela viu o sorriso presunçoso de Grant. Ela viu a absoluta falta de empatia nos olhos das pessoas que ela tinha lá ajudado a enriquecer. Ela respirou fundo, colocando seus óculos. Muito bem, Vivian disse. Se você quer que eu vá embora, eu irei. Mas se eu sair por aquelas portas, Grant, você talvez queira começar a atualizar seu perfil do LinkedIn. Tirem-na daqui! Grant gritou, perdendo a paciência. O guarda agarrou o ombro de Vivian, girando-a bruscamente em direção à saída. Pare! A voz ecoou pelo salão de baile como um trovão. Não foi um grito, foi uma ordem que exigia obediência absoluta. O guarda congelou. Grant congelou. Tiffany parou no meio do aplauso. Cada cabeça se virou para as portas duplas na entrada do salão de baile. Arthur Pendleton tinha chegado e ele parecia furioso. Arthur Pendleton não andou. Ele marchou. Ele era um homem de 65, com cabelo prateado penteado para trás, em um estilo que gritava dinheiro antigo, e um smoking que o vestia com precisão militar. Por 15 anos, o mundo o tinha conhecido como o rosto das propriedades da Ethelgard. Ele era o da capa das revistas, o que tocava o sino na Bolsa de Valores de Nova York, o cujo aperto de mão poderia lançar uma startup ou esmagar um concorrente. Mas aqueles que conheciam a história real, sabiam que Arthur não era o arquiteto. Ele era o administrador. Enquanto ele caminhava pelo tapete felpudo, a multidão se separou instantaneamente. Foi uma reação física, um reflexo dos ricos deferindo aos poderosos. O silêncio que o seguiu era absoluto, salvo pelo clique rítmico, clique-clique de seus sapatos sociais na borda de mármore da pista de dança. Grant Miller, vendo seu chefe se aproximar, sentiu uma onda de alívio misturada com adrenalina. Este era o seu momento. Ele poderia mostrar a Arthur que ele era um homem de ação, um homem que protegia a santidade de seu círculo de elite. Grant deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Arthur, seu peito estufado. Arthur, graças a Deus você está aqui. Nós tivemos uma violação de segurança. Alguma mulher desequilibrada entrou da rua. Ela agrediu Tiffany. Nós estávamos apenas tendo a segurança remover o lixo. Grant gesticulou vagamente atrás dele, onde os dois guardas ainda estavam segurando os braços de Vivian. Arthur parou. Ele não olhou para Grant. Ele não olhou para Tiffany trêmula com o rosto vermelho. Seus olhos cinza-aço olharam bem por cima do ombro de Grant, fixando-se na figura molhada e tremendo da mulher no vestido cinza. Por um segundo aterrorizante, o rosto de Arthur ficou completamente em branco. Era o olhar de um homem assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Então a cor escoou de seu rosto, substituída por um lampejo de fúria pura e não adulterada. Ele empurrou Grant para o lado. Não foi um empurrão polido. Foi um movimento de braço duro e desdenhoso que enviou o homem mais jovem tropeçando em um garçom. Soltem-na! Arthur latiu, sua voz rachando como um chicote. Os guardas de segurança, confusos pela agressão do CEO dirigida a eles, hesitaram. Senhor, o Sr. Miller disse que ela era... Eu disse, Arthur rugiu, entrando no espaço pessoal do guarda. Tirem as mãos dela imediatamente ou eu mandarei prendê-los por agressão. Os guardas soltaram Vivian como se ela fosse feita de carvão em brasa. Ela tropeçou ligeiramente, seu equilíbrio comprometido pela água fria e pela adrenalina, mas ela não caiu. Arthur, o homem que fazia bilionários tremerem, imediatamente tirou seu paletó de smoking. Com uma ternura que chocou a sala, ele cobriu a lã pesada e quente sobre os ombros encharcados de Vivian. Ele puxou as lapelas apertado, protegendo-a das escadas da multidão. Você está machucada? Arthur perguntou, sua voz caindo para um sussurro cheio de preocupação genuína.
Ele não se importava que 300 pessoas estivessem assistindo. Ele só se importava com a mulher tremendo na frente dele. Vivian olhou para ele, água escorrendo de seus cílios para suas bochechas. Ela ajustou seus óculos, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. Eu estou com frio, Arthur, e eu estou desapontada. Arthur estremeceu como se ela o tivesse esbofeteado. Eu sei, eu sinto muito. Eu fiquei presa na Quinquenona. Eu deveria ter estado aqui. Não é sua culpa que o trânsito é ruim, Vivian disse suavemente, puxando o casaco mais apertado. Mas é sua culpa que seus executivos pareçam pensar que arrogância é um substituto para a competência. Atrás deles, Grant Miller se esforçou para recuperar a compostura. Ele endireitou sua gravata, olhando freneticamente entre Arthur e a mulher que ele tinha acabado de tentar despejar. A matemática não estava batendo em sua cabeça. Por que o CEO de uma empresa da Fortune 500 estava dando seu casaco para uma mulher maltrapilha? Arthur Grant tentou novamente, sua voz mais alta misturada com uma risada nervosa. Eu acho que há um mal-entendido. Você não pode possivelmente conhecer esta pessoa. Ela é... Olhe para ela! Ela é uma ninguém! Tiffany, recuperando-se de seu choque, interveio, desesperada para reivindicar a narrativa. Ela é uma golpista, Sr. Pendleton. Ela provavelmente pesquisou você no Google e está fingindo conhecê-lo para conseguir dinheiro. Ela arruinou meu vestido. Ela derramou água em si mesma para bancar a vítima. Arthur lentamente se virou. A ternura que ele tinha mostrado a Vivian desapareceu, substituída por uma frieza predadora. Ele olhou para o vestido vermelho manchado de Tiffany, então para o copo vazio no chão e finalmente para Grant. Uma ninguém, Arthur repetiu, provando a palavra como se fosse veneno. Sim, Grant disse, ansioso para concordar. Ela invadiu a festa. Ela não tem um convite. Eu estava apenas protegendo a reputação da empresa. Arthur, você sabe como eu estou sempre pensando na Ethelgard primeiro. Arthur olhou para Grant por um longo e desconfortável momento. Você pensa que está protegendo a Ethelgard? Claro, Grant sorriu, embora o suor estivesse escorrendo em sua testa. Arthur soltou uma risada curta e bem-humorada. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um lenço, entregando-o de volta a Vivian, sem olhar para ela, sabendo que ela precisava dele para seus óculos. Grant, Arthur disse, sua voz projetando-se para o fundo da sala. Você sabe por que eu sou o CEO desta empresa? Porque você é um visionário, Grant gaguejou. Porque você a construiu. Errado, Arthur disse. Eu sou o CEO porque 30 anos atrás eu era um contador falido com uma licença suspensa e um problema com álcool. Ninguém me contrataria. Eu estava dormindo no meu carro. Um murmúrio percorreu a multidão. Esta não era a biografia no site da empresa. Eu sou o CEO, Arthur continuou, porque uma mulher me encontrou, viu potencial onde todos os outros viam fracasso e me deu um emprego gerenciando os livros para sua pequena startup de logística em uma garagem no Queens. Ela limpou minha bagunça. Ela me deu um propósito. E quando aquela startup cresceu e se tornou um império, ela odiava os holofotes. Ela queria trabalhar, não acenar. Então ela me contratou para ser o rosto enquanto ela permaneceu o cérebro, o coração e a alma da empresa. O sorriso de Grant vacilou. Seus olhos se moveram para a mulher no vestido cinza, que agora estava calmamente secando seu rosto com o lenço de seda do CEO. Não, Grant sussurrou. Isso é uma lenda urbana, Arthur. A voz de Vivian cortou a tensão. Não era alta, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Isso é o suficiente de lição de história. Arthur imediatamente fechou a boca e se afastou, inclinando a cabeça ligeiramente. Foi um gesto de submissão. Vivian deu um passo à frente. Ela parecia um rato afogado, envolto em um paletó de smoking. 3 tamanhos muito grande, usando sapatos ortopédicos sensatos. Mas enquanto ela examinava Balala,
Ela estava com 10 pés de altura. Ela olhou para os guardas de segurança. Vocês podem ir. Eu presumo que vocês estavam seguindo ordens, por mais equivocadas. Os guardas fugiram. Ela olhou para a multidão, os socialites, os banqueiros, os políticos. Eles estavam todos olhando para ela com olhos arregalados e assustados. Eles perceberam com um pavor crescente que eles tinham acabado de assistir uma rainha sendo apedrejada por camponeses. Finalmente, ela virou seu olhar para Grant e Tiffany. Sr. Miller, Vivian disse, você perguntou quem eu era. Grant não conseguia falar. Sua garganta tinha se fechado. Permita-me apresentar-me adequadamente, ela disse. Meu nome é Vivian Clark. Eu sou a fundadora, a acionista majoritária e a presidente do conselho da Atelgard Holdings. Eu possuo o edifício em que estamos. Eu possuo o vinho que você está bebendo. E até 5 minutos atrás, eu possuía o contrato que paga seu salário. O silêncio que seguiu a declaração de Vivian foi ensurdecedor. Era o tipo de silêncio onde você podia ouvir o gelo derretendo nos baldes de champanhe. Grant Miller sentiu seus joelhos virarem água. Seu mundo ambicioso, cuidadosamente construído e coberto de gel, estava desmoronando em tempo real. Ele olhou para Vivian, procurando pela mentira, procurando pelo momento de pegadinha, onde câmeras de reality TV saltariam. Mas havia apenas o olhar firme e sem piscar de uma mulher que segurava seu destino em suas mãos. Tiffany, no entanto, não foi tão rápida na compreensão. Seu narcisismo era um escudo que a realidade tinha dificuldade em penetrar. Você está mentindo. Tiffany zombou, embora sua voz carecesse de sua mordida anterior. Ela olhou para Arthur. Sr. Pendleton, por que você está deixando ela fazer isso? Ela é claramente mentalmente doente. Olhe para ela. Bilionários não se vestem assim. Eles não parecem professores. Arthur olhou para Tiffany com uma mistura de pena e nojo. Senhorita St. Clair, riqueza sussurra. Apenas os desesperados gritam. Vivian Clark nunca precisou provar nada a ninguém. Seu patrimônio líquido é maior do que o PIB de alguns países pequenos. Ela se veste como ela agrada porque ela não tem nada para te vender. Eu não acredito. Tiffany sibilou, cruzando os braços sobre seu vestido manchado. Se ela é a chefe, por que ela não está no site? Por que eu nunca a vi? Porque limpa é a garganta, eu valorizo minha privacidade, Vivian respondeu, aproximando-se de Tiffany. E porque eu prefiro ver como as pessoas se comportam quando elas pensam que ninguém importante está assistindo. É uma maneira muito eficaz de avaliar caráter. E hoje à noite, Tiffany, você e Grant me mostraram exatamente quem vocês são. Vivian voltou sua atenção para Grant. Ele estava pálido, suando, profusamente parecendo que poderia vomitar em seus sapatos caros. Grant, Vivian disse, sua voz, conversacional, quase agradável. Você se lembra do relatório trimestral que você enviou na semana passada? Aquele de que você estava se gabando antes. Grant engoliu em seco. Sim, senhora. Senhora. Vivian levantou uma sobrancelha. 5 minutos atrás, eu era uma vadia e uma vaca. Mas vamos nos ater aos negócios. Nesse relatório, você alegou um aumento de 20% na eficiência regional. Você o atribuiu à sua nova estratégia de gestão. Sim, Grant guinchou. Foi um esforço de equipe, mas eu li as notas de rodapé, Grant. Vivian disse, eu li tudo. Você não aumentou a eficiência. Você cortou a equipe de suporte ao cliente em 40% e terceirizou a mão de obra para um fornecedor inferior em um fuso horário diferente. As reclamações dos clientes aumentaram 200% nos últimos 2 meses. Você economizou dinheiro no papel para fazer seu bônus parecer maior. Mas você está lentamente estrangulando a reputação da marca. A multidão murmurou. Isso era beisebol interno. O tipo de repreensão que geralmente acontecia atrás de portas fechadas de salas de reunião. Testemunhar isso em público era ao mesmo tempo horripilante e hipnotizante. Eu posso explicar. Grant gaguejou.
Foi um realinhamento estratégico. Arthur aprovou o orçamento. Arthur aprovou um orçamento baseado nos dados que você forneceu. Vivian corrigiu. Dados que eu suspeito terem sido massageados. E então há a questão das cláusulas de recompra com os distribuidores. Os olhos de Grant se arregalaram. Esse era o seu segredo mais profundo. Como você sabe sobre isso? Eu te disse, Vivian disse, ajustando o paletó de smoking oversized. Eu vejo tudo. Você tem estado entupindo o canal, forçando produtos para distribuidores para inflacionar seus números de vendas para este trimestre, sabendo muito bem que eles retornarão o estoque não vendido no próximo trimestre. É uma fraude clássica, Grant. É preguiçoso e é ilegal. Ela se virou para Arthur. Arthur, tenha os auditores externos no escritório às 8h da manhã amanhã. Eu quero uma auditoria forense de toda a divisão de vendas. Considere feito, Arthur disse, tirando seu telefone. Espere, não, Grant caiu de joelhos. Foi uma queda teatral patética. Senhora Clark, por favor. Eu estava apenas tentando impressionar o conselho. Eu queria mostrar bons números para a gala. Eu fiz isso pela empresa. Você fez isso por si mesmo, Vivian disse friamente. Você fez isso para que pudesse comprar aquele terno e aquele relógio e para que pudesse ficar aqui e zombar das pessoas que você considera abaixo de você. Ela olhou para ele. Levante-se. Você está se envergonhando. Grant se levantou apressadamente, parecendo um cachorro espancado. Eu estou demitido? Vivian pausou. Ela olhou ao redor da sala para as centenas de rostos assistindo. Ela viu os garçons, os bartenders, os guardas de segurança, as pessoas invisíveis que Grant tinha tratado como mobília. Demitido. Vivian ponderou. Isso seria muito fácil, Grant. Se eu te demitir, você apenas pegará seu paraquedas dourado, irá para um concorrente e fará a mesma coisa lá. Não. Ela sorriu, mas não atingiu seus olhos. Você está sob contrato, Grant. Um contrato executivo muito específico. Se você for demitido por má conduta grave, o que inclui fraude, e coincidentemente trazer a empresa ao descrédito por agredir o presidente em público, você perde sua indenização. Você perde suas opções de ações. Você perde seu bônus. Grant agarrou a borda de uma mesa para se equilibrar. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio, Vivian disse. O que eu sugiro que você exerça, porque se você me pressionar, eu entregarei seu arquivo para a SEC. E eu não acho que você vai gostar dos uniformes de prisão. Eles são muito menos elegantes do que o que você está usando agora. Mas Grant olhou para Tiffany por apoio. Tiffany, sentindo que o navio estava afundando, fisicamente, afastou-se dele. Não olhe para mim, Tiffany estalou. Você me disse que você administrava este lugar. Você me disse que você era o rei. Você é apenas uma fraude. Tiffany, Grant implorou. Bebê, por favor, não me trate como bebê. Tiffany gritou. Eu não vou namorar um criminoso falido. Eu tenho uma reputação. Vivian soltou uma risada seca. Oh, Tiffany, eu não me preocuparia com sua reputação. Vivian virou seu olhar para a jovem mulher no vestido vermelho. Você parece se importar muito com roupas, Tiffany. Sobre valor, sobre status. Eu tenho gosto, Tiffany disse desafiadoramente, levantando seu queixo. Algo que você não entenderia. É mesmo? Vivian andou mais perto de Tiffany. Ela estendeu a mão e tocou levemente o tecido do vestido de Tiffany bem ao lado da mancha de vinho. Não me toque, Tiffany se encolheu. Este vestido, Vivian disse pensativamente. Você disse que era Versace Vintage, feito sob medida. Sim, é único. Estranho, Vivian disse, porque a Versace usa um ponto duplo cego em suas bainhas. Isso é uma simples sobrecarga de máquina. E a seda é uma mistura de poliéster. Alta qualidade, certamente, mas sintética. As mulheres na multidão se inclinaram. Moda era uma linguagem que elas falavam fluentemente. Do que você está falando? Tiffany empalideceu.
Eu estou dizendo, Vivian disse, sua voz projetando claramente que seu vestido é uma imitação, um falso, assim como o homem com quem você veio, e assim como a persona que você está tentando projetar. Um suspiro percorreu pela sala. Acusar limpa a garganta alguém de usar um falso na gala da vanguarda era homicídio social. Você está mentindo, Tiffany gritou. Grant comprou isso para mim em Paris. Vivian olhou para Grant. Você concedeu ou você comprou no distrito da moda e costurou uma etiqueta nele? Eu sei que você está tentando economizar dinheiro para cobrir suas dívidas. Grant olhou para o chão, incapaz de encontrar os olhos de Tiffany. A percepção inundou o rosto de Tiffany. A traição foi absoluta. Ela soltou um som de pura raiva, tirou seu sapato, um salto-agulha imponente e começou a bater em Grant com ele. Seu bastardo mentiroso barato. Batida. Você me disse que era real. Batida. Segurança. Vivian disse calmamente. Os mesmos guardas que tinham tentado agarrar Vivian momentos antes correram para a frente. Eles agarraram Tiffany, que agora estava gritando obscenidades, e Grant, que estava tentando proteger sua cabeça. Escortem o Sr. Miller e sua convidada para fora, Vivian comandou. E garantam que o crachá de acesso do Sr. Miller seja desativado antes que ele chegue ao lobby. Enquanto os guardas arrastavam o casal gritando em direção às portas, os rolos agora completamente invertidos. De 20 minutos atrás, Vivian os viu ir. Quando as portas se fecharam com estrondo, a sala ficou em silêncio novamente. Vivian estava lá, cabelo molhado colado ao seu crânio, usando um casaco de homem sobre um vestido de loja de departamento. Ela se virou para a multidão atordoada. Peço desculpas pela interrupção, ela limpa a garganta, disse, sua voz firme. Por favor, aproveitem o vinho, é por conta da casa, mas que isto seja um lembrete para todos nesta sala. Ela olhou em volta, fazendo contato visual com os senadores, o magnata, os influenciadores. Dinheiro é barulhento, Vivian disse, mas poder é silencioso e eu estou sempre ouvindo. Ela se virou para Arthur. Eu estou indo para casa, Arthur. Eu preciso de um banho quente. Eu tenho o carro esperando lá atrás. Chefe, Arthur disse, inclinando a cabeça. Enquanto Vivian caminhava em direção à saída, a multidão não apenas se separou. Eles se curvaram. Eles baixaram os olhos. Ninguém riu. Ninguém zombou. Eles tinham aprendido a lição da leoa, mas a história não tinha acabado. Porque enquanto Grant estava acabado, as ondulações desta noite estavam apenas começando, e Vivian Clark tinha mais uma reviravolta para jogar. As pesadas portas de carvalho do Hotel Pierre se fecharam atrás de Vivian Clark, selando o calor e o silêncio atordoado lá dentro. Lá fora, a noite de Nova York estava mordendo. Uma garoa fria tinha começado a cair, deixando o pavimento da Quinta Avenida escorregadio com um brilho que refletia as luzes da cidade como uma pintura a óleo borrada. Arthur segurava um grande guarda-chuva preto sobre Vivian, enquanto eles caminhavam em direção ao carro de cidade esperando. Um Bentley preto vintage, discreto, mas construído como um tanque. Era a única indulgência que Vivian permitia a si mesma, principalmente porque ela apreciava a engenharia. Você foi dura com ele, Arthur disse baixinho enquanto ele abria a porta traseira. Eu fui precisa, Arthur, Vivian respondeu, deslizando para o assento de couro. Ela puxou o paletó de smoking oversized mais apertado ao redor dela. Crueldade é emocional. Justiça é matemática. Grant Miller tem estado subtraindo desta empresa por 2 anos. Hoje à noite, eu equilibrei a equação. Arthur fechou a porta e circulou para o assento do passageiro da frente, deixando Vivian sozinha na parte de trás. Ela não verificou seu telefone. Ela não sorriu. Ela simplesmente observou a chuva riscar contra o vidro fumê. Ela não estava pensando sobre o aplauso que ela tinha recebido. Ela estava pensando sobre os funcionários na divisão de suporte ao cliente.
aqueles que Grant tinha demitido para inflacionar seu bônus. Ela estava pensando sobre as mães solteiras e os jovens graduados, cujos meios de subsistência tinham sido sacrificados por um vestido Versace falso. Enquanto isso, na calçada 50 jardas abaixo da rua, a cena era muito menos digna. Grant Miller e Tiffany Street. Claire tinha sido despejada sem cerimônia no pavimento molhado pela equipe de segurança. A jaqueta de Grant estava rasgada no ombro, onde um guarda o tinha segurado muito apertado. Tiffany estava faltando um sapato, ela o tinha jogado em Grant no lobby e não tinha sido permitido a ela recuperá-lo. Ela estava no concreto frio, um latê descalça, o outro em um salto-agulha de 6 polegadas, tremendo violentamente no vestido escarlate que agora estava confirmado ser uma fraude de poliéster. "Você arruína tudo", Tiffany gritou, sua máscara escorrendo em rios pretos por suas bochechas. "Você me disse que você era dona da empresa. Você me disse que Arthur era um velho senil." Grant estava freneticamente tocando em seu telefone. "Cale a boca, Tiffany. Eu estou tentando pensar. Pensar sobre o quê? Como você vai para a prisão?" Ela o empurrou. "Ligue para o motorista. Traga a limusine para cá." Grant olhou para cima, seu rosto pálido nas luzes de rua ásperas. "Eu não posso." "O que você quer dizer com não pode?" "A conta da empresa." Grant sussurrou, olhando para sua tela. "Minha conta Uber de negócios, meu Amy Hicks. Eles estão todos ligados a Ethgard. Eles foram suspensos. Todos eles." Tiffany olhou para ele. A realidade da situação deles começou a afundar. Não era apenas que eles foram demitidos. A infraestrutura de suas vidas luxuosas tinha sido desconectada instantaneamente. "Então nós estamos presos." Ela gritou. "Na chuva! Comigo parecendo assim, eu tenho que ligar para meu advogado." Grant murmurou, ignorando-a. Ele discou um número. "Atenda! Atenda! Vamos, Stan!" Que é Stan sobre o correio de voz. A voz automatizada respondeu. "Se esta é uma consulta de faturamento..." Grant desligou, xingando. Ele olhou para Tiffany. "Nós precisamos de um táxi. Você tem dinheiro?" "Eu não carrego dinheiro, Grant. Eu carrego uma Birkin." Ela segurou a bolsa contra o peito. "Embora Deus sabe se isso é mesmo real agora." "Você comprou isso em Chinatown também?" Grant não respondeu. Ele apenas começou a andar com a cabeça baixa na chuva. "Onde você está indo?" Tiffany gritou. Para o apartamento, Grant gritou de volta. "Eu preciso pegar meu laptop antes que eles me bloqueiem do servidor remotamente. Se eu puder deletar os e-mails." "Você está me deixando aqui?" Tiffany ofegou. Grant parou e se virou. O charme tinha ido embora. A bravata tinha ido embora. Tudo o que restava era um homem desesperado e egoísta. "Tiffany, honestamente, você está morta." "Espere. Você passou os últimos 6 meses gastando meu bônus em lixo e hoje você derramou água na dona da empresa. Nós terminamos. Encontre sua própria carona." Ele se virou e correu em direção à entrada do metrô, um lugar que ele não tinha visitado em 10 anos. Tiffany ficou sozinha na Quinta Avenida. Um táxi amarelo passou, espirrando uma onda de água suja de poça em suas pernas. Ela levantou uma mão para chamá-lo, mas o motorista deu uma olhada na mulher gritando, desgrenhada com um sapato, e acelerou. Pela primeira vez em sua vida, Tiffany St. Clair estava verdadeiramente invisível. Na manhã seguinte, a sala de guerra. A sede da Ethgard Holdings era um monólito de vidro no distrito financeiro. Geralmente, o 40º andar era silencioso, um santuário de poder executivo. Hoje era uma cena de crime. Vivian chegou às 7h da manhã. Ela não estava mais usando o vestido cinza. Ela usava um terno navy sob medida, afiado e autoritário, seu cabelo preso para trás com precisão militar. Arthur estava esperando por ela na sala de conferências, junto com uma equipe de 4 contadores forenses da DeOtte
e a chefe jurídica da empresa, uma mulher de olhos afiados chamada Catherine Pierce. Café, Vivian disse, pegando o assento na cabeceira da mesa. Preto, Arthur colocou uma caneca fumegante na frente dela. É pior do que pensamos, Vivian. Vivian deu um gole e olhou para a tela de projeção na parede. Mostre-me. Catherine Pierce se levantou. Nós acessamos as unidades privadas de Miller às 300 da manhã. O entupimento do canal com os distribuidores era apenas a ponta do iceberg. Grant estava executando um esquema paralelo de suborno. A tela mudou para mostrar uma complexa teia de transações. Ele montou uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman, chamada Red Lion Consulting, Catherine explicou. Toda vez que ele assinava um contrato de fornecedor para Ethelgard, fosse para a logística de envio suprimentos de escritório ou mesmo o catering para a gala da noite passada, ele forçava o fornecedor a pagar uma taxa de consultoria para a Red Lion. Se eles não pagassem, ele cancelava o contrato deles. Os olhos de Vivian se estreitaram. Ele estava extorquindo nossos parceiros no valor de 4 milhões de dólares em 3 anos. Arthur acrescentou sombriamente. Foi assim que ele pagou pela cobertura, pelos carros, pelo estilo de vida. Ele não estava apenas fraudando os livros. Ele estava roubando o ecossistema. Vivian sentiu uma raiva fria se instalar em seu estômago. Quem mais sabia de um esquema desse tamanho? Ele não podia fazer isso sozinho. Ele não é inteligente o suficiente. Arthur hesitou. Ele trocou um olhar com Catherine. Desembucha, Arthur, Vivian comandou. Nós encontramos e-mails, Catherine disse suavemente. E-mails entre Grant e o diretor regional de recursos humanos, um homem chamado Peter Vance. Vivian fechou os olhos. Peter, um homem que ela mesma tinha contratado 10 anos atrás, um homem cuja mensalidade da faculdade da filha ela tinha pago discretamente quando sua esposa ficou doente. Peter suprimiu os relatórios de denunciantes, Catherine continuou. 3 funcionários juniores tentaram sinalizar os pagamentos da Red Lion. Peter os demitiu por problemas de desempenho e enterrou os arquivos. Grant estava pagando a ele 10 mil por mês para manter a tampa fechada. Vivian se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo dela uma grade de aço e ambição. Ela sentiu o peso da traição. Não era o dinheiro. O dinheiro era insignificante para ela. Era a corrupção da cultura que ela tinha construído. Onde está Peter agora? Vivian perguntou suas costas para a sala. Ele está em seu escritório, Arthur disse. Ele acabou de passar o cartão. Ele não sabe que temos os e-mails. Vivian se virou. Traga-o aqui e ligue para a divisão de crimes financeiros da NYPD. Eu quero eles esperando no lobby. Vivian, Arthur avisou. Peter está conosco há uma década. Se o prendermos publicamente. Se não o fizermos, Vivian o interrompeu. Nós somos cúmplices. Esta empresa é uma família, Arthur. E quando um membro da família traz podridão para você não pinta por cima, você o corta. Ela olhou para os auditores. Continuem cavando. Eu quero saber cada centavo que Grant Miller gastou. Eu quero saber se ele comprou um chiclete com dinheiro roubado. E alguém descubra onde ele está agora. Catherine verificou seu tablet. Esse é o outro problema, chefe. Grant está desaparecido. Ele nunca foi para casa na noite passada. O porteiro de seu apartamento disse que ele não foi visto. Vivian franziu a testa. Grant era um covarde. Covardes geralmente corriam para casa para se esconder. Que ele não estava lá, ele estava fazendo algo perigoso. Verifique o histórico do navegador dele. Vivian disse a última hora antes de cortarmos seu acesso. O que ele estava olhando? Um dos jovens auditores de tecnologia digitou furiosamente. Ele estava no servidor da empresa baixando arquivos, listas de clientes, algoritmos proprietários e horários de voos. Ele está tentando nos vender. Vivian percebeu instantaneamente. Ele está levando nossos dados para um concorrente e fugir do país. Quem compraria dados roubados de um homem sob investigação? Arthur perguntou.
Bradford Sterling, Vivian disse, nomeando o CEO de seu rival mais feroz, Omnicorp. Ele tem tentado adquirir nosso algoritmo de logística por anos. Ele não tem moral e bolsos fundos, Vivian verificou seu relógio. Congelem o passaporte dele, alertem a autoridade portuária e me consigam um carro. Eu acho que sei onde Grant está se encontrando com ele. Fora do Hotel Pierre, a realidade da noite atingiu Grant Miller como a garoa fria caindo na Quinta Avenida. A segurança tinha despejado ele e Tiffany sem cerimônia no pavimento. Chame a limusine, Tiffany gritou, tremendo em seu vestido manchado de vinho, faltando um sapato. Grant freneticamente tocou em seu telefone. Eu não posso. Minha conta Uber, meu OMX, eles estão todos suspensos. A empresa desligou tudo. Então nós estamos presos. Tiffany ofegou. Na chuva, Grant olhou para ela, máscara escorrendo, gritando sobre uma carona. Ela era um passivo. Eu preciso chegar ao meu laptop antes que eles travem os servidores, ele murmurou. Ele começou a ir embora. Onde você está indo? Ela gritou. Você está me deixando. Você está morta. Espere, Tiffany. Grant cuspiu de volta, sem quebrar o passo. Encontre sua própria carona. Ele desapareceu na entrada do metrô, deixando Tiffany Street. Claire sozinha na calçada, invisível pela primeira vez em sua vida. A sala de guerra. Às 7h da manhã, o 40º andar da Italguard Holdings era uma colmeia de atividade. Vivian Clark sentou-se na cabeceira da mesa de conferência, flanqueada por contadores forenses. É pior do que pensamos, Arthur disse, deslizando um arquivo pela mesa. Grant estava administrando uma empresa de fachada chamada Red Lion Consulting. Ele forçou fornecedores a pagar subornos para manter seus contratos. Ele desviou os 4 milhões em 3 anos. Os olhos de Vivian endureceram. Ele não estava apenas fraudando os livros, ele estava nos roubando. E há mais. O chefe disso interrompeu. Grant acessou o servidor remotamente 1 hora atrás. Ele baixou o código-fonte para nosso algoritmo de logística e ele verificou os horários de voos para o Brasil. Ele está tentando nos vender. Vivian percebeu instantaneamente. Ele está levando nossos dados proprietários para um concorrente para financiar sua fuga. Quem compraria? Arthur perguntou. Bradford Sterling na Omnicorp. Vivian disse, se levantando. Ele tem tentado roubar nossa tecnologia por anos. Pegue o carro, Arthur. Eu sei onde eles se encontram. A lanchonete. Em uma lanchonete mal iluminada em Hell's Kitchen. Grant Miller sentou-se em frente a Bradford Sterling. Grant parecia arrasado. Sterling parecia um tubarão em um terno risca de giz. A unidade tem tudo, Grant sussurrou, empurrando um USB prateado pela mesa. As listas de clientes, as projeções do T4 e o algoritmo. Eu quero 5 milhões e uma passagem de avião. Sterling pegou a unidade sorrindo. Se isso é real, 5 milhões é uma pechincha. É real, Grant prometeu. Eu tenho certeza que é, uma voz interrompeu. Mas é também propriedade roubada. Grant girou. Vivian Clark estava na porta, flanqueada por Arthur e 2 detetives. Vivian, Sterling disse, não parecendo surpreso. Um belo espetáculo ontem à noite. Se você pegar aquela unidade, Bradford, você está cometendo um crime. Vivian disse calmamente. Vale a pena uma batida do FBI? Sterling pesou as chances. Ele jogou a unidade na mesa. Você faz um argumento convincente. Grant, eu acho que vou passar. Sterling saiu, deixando Grant preso na cabine. Não, Grant se levantou apressadamente. Nós tínhamos um acordo. Sente-se, Grant, Vivian comandou. Grant desabou no assento, lágrimas brotando em seus olhos. Por quê? Eu te fiz milhões. Eu só queria a minha parte. Você não entende. Status é tudo. Status? Vivian balançou a cabeça. Você pensa que status é o que você veste. Você esqueceu que o verdadeiro status é quem você é. Os detetives deram um passo à frente, algemas clicando em torno dos pulsos de Grant. Enquanto eles o levavam embora,
Ele olhou de volta para ela uma última vez. Um homem quebrado. O rescaldo. Ao meio-dia, a internet tinha feito seu trabalho. Um vídeo da gala intitulado Amante Mox. Pobre senhora se arrepende instantaneamente tinha 15 milhões de visualizações. Tiffany Street Claire foi identificada e efetivamente cancelada pela mídia social. Sua carreira de influenciadora vaporizou em horas. De volta em seu escritório, Vivian estava perto da janela. A crise estava contida. A ação está em alta 4%, Arthur disse entrando na sala. Mas me diga algo, chefe. Por que você usou aquele vestido cinza velho ontem à noite? Vivian se virou. Foi o vestido que eu usei no funeral do meu marido 10 anos atrás. Isso me lembra do pior dia da minha vida. Eu o uso para lembrar que não importa quanto dinheiro eu tenha, eu sou vulnerável. Isso me mantém humilde. Ela olhou para a cadeira vazia onde Grant costumava sentar. Grant esqueceu que ele era vulnerável. Ele pensou que o terno fazia o homem. Ela caminhou até a porta. Vamos, Arthur, agende uma reunião de Câmara Municipal. É hora de eu parar de ser invisível e me apresentar à minha empresa. O átrio da torre Etalgard, geralmente um desfiladeiro frio de passos apressados, estava lotado. 2.000 funcionários estavam ombro a ombro, enquanto milhares mais assistiam via transmissão ao vivo. Eles tinham ouvido os rumores do casamento vermelho na suíte executiva, mas hoje eles precisavam da verdade. Vivian Clark estava no pódio. Ela não estava usando o cardigan cinza modesto, nem usava um terno de poder de designer. Ela usava uma blusa branca simples, limpa, transparente e despretensiosa. Bom dia, ela começou sua voz ecoando através do silêncio. Por 20 anos eu fui invisível para vocês. Eu passei por vocês no lobby e vocês não sabiam quem eu era. Eu me escondi nas sombras porque eu pensei que o trabalho falaria por si. Eu estava errada. Quando pessoas boas se escondem, pessoas más como Grant Miller assumem o controle. Ela olhou para o mar de rostos. Grant Miller se foi, mas demiti-lo não é o suficiente. Nós precisamos consertar o que ele quebrou. Vivian gesticulou para as asas. 3 pessoas saíram. Sarah, Mike e David. Eles pareciam nervosos. Estes 3 foram demitidos 2 meses atrás por tentar relatar a fraude de Grant. Vivian anunciou. Eles foram silenciados. Hoje, eu estou orgulhosa de anunciar que eles foram recontratados. Sarah é nossa nova diretora de auditoria interna. Mike e David liderarão o comitê de ética. O aplauso que se seguiu não foi polido. Foi um rugido de alívio. A cultura do medo estava morta. De agora em diante, Vivian gritou sobre os aplausos. Não há pessoas invisíveis na Earthgard. Minha porta está no 40º andar e ela permanecerá aberta. A queda da rainha. Enquanto Vivian reconstruía seu império, Tiffany St. Clair estava tentando vender os destroços do dela. Ela estava no balcão da Second Chance Luxury Consignment, em Soho. Desesperada. É Versace Vintage. Tiffany implorou sua voz estridente. Meu noivo pagou 6.000 por ele. Oh. A dona da loja, uma mulher com olhos como sílex, empurrou o vestido escarlate de volta. Querida, eu não me importo com o que ele te disse. A costura está errada. A etiqueta está colada. É uma imitação de poliéster. Eu te darei $20 pelo tecido. Tiffany olhou para o vestido, o símbolo de seu status, agora revelado como lixo barato. 20 10, ela sussurrou. Eu não consigo viver com 20 reais. Então arrume um emprego. A dona estalou. Tiffany saiu para a rua fria. Seu telefone zumbiu com um aviso de despejo. Ela enfiou o vestido falso em uma lata de lixo e seguiu para o metrô. Ela tinha uma entrevista para uma posição de lavadora de louças no Queens. Ela não estaria usando saltos. A sentença, 6 meses depois, o Tribunal Federal era estéril e frio. Grant Miller estava em um macacão laranja, despojado de seus géis e ternos. Ele parecia pequeno. Grant Miller, o juiz declarou,
Você foi considerado culpado de 18 acusações de fraude e peculato. Você tratou esta empresa como sua conta bancária pessoal. Eu o sentencio a 8 anos em prisão federal. Enquanto os oficiais de justiça o levavam embora, Grant escaneou a sala. Os bancos estavam vazios. Sem Tiffany, sem amigos. Apenas uma pessoa sentava na fila de trás. Vivian. Grant congelou. Você veio para rir? Ele rouquejou. Vivian se levantou, sua expressão calma. Não, Grant. Eu vim para ter certeza que você entendeu. Você nunca foi o rei. Você era um convidado na minha casa e você esqueceu suas maneiras. Grant abaixou a cabeça enquanto as pesadas portas se fechavam atrás dele. A leoa em repouso. 1 ano depois, o Hotel Pierre sediou outra gala. Desta vez, Vivian caminhou pelas portas da frente, braço em braço com Arthur. Ela usava veludo azul meia-noite, sua cabeça erguida. A sala não zombou, ela se curvou. As elites que a tinham zombado uma vez agora se enfileiravam para apertar sua mão. Como é se sentir vista? Arthur perguntou. Sinto-me bem, Vivian disse, mas eu tenho trabalho a fazer. Ela avistou uma jovem garota no canto, nervosa, mal vestida, segurando sua bolsa como um escudo. Ela parecia exatamente como Vivian tinha 1 ano atrás. Vivian caminhou, ignorando as câmeras. Olá, ela disse calorosamente. Eu amo seus sapatos, eles parecem muito sensatos. A garota olhou para cima aterrorizada. Eu não pertenço aqui. Vivian ofereceu seu braço. Minha querida, ninguém pertence a lugar nenhum, até que eles decidam que sim. Venha comigo. Enquanto Vivian conduzia a garota para o salão de baile, protegendo-a dos tubarões, ela sabia que a lição estava completa. A leoa não estava apenas governando a selva, ela estava criando a próxima geração. A história de Vivian e Grant é um poderoso lembrete de que o verdadeiro poder não precisa gritar. Grant Miller e Tiffany St. Clair acreditavam que status era algo que você vestia. Eles confundiram arrogância com força, força e bondade com fraqueza. Mas eles aprenderam que a pessoa mais barulhenta na sala é frequentemente a mais vazia. Vivian Clark nos mostrou que integridade e humildade são os movimentos de poder definitivos. Em um mundo cheio de pavões, seja um leão. Você não precisa rugir para ser rei. Você apenas tem que saber quem você é. Uau, que final! Se a última frase de Vivian para Grant te deu arrepios, clique no botão de curtir agora mesmo. Você já viu o karma de alguém alcançá-los instantaneamente? Eu quero ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se você quiser mais contos de justiça e a verdade revelada, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado